Fala rapaziada, bora conversar aqui pela primeira vez em uma exclusiva com o técnico Wagner Mancini, né, que já está no Bragantino desde o ano passado. A gente vai falar bastante sobre todo esse período dele no Braga, mas também sobre esse momento do Red Bull Bragantino. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Mancini. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês dois, falando sobre futebol. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de debater, de discutir, de passar as informações, né, que muitas vezes elas chegam distorcidas até o torcedor. Então é sempre bacana estar aqui e hoje eu estou à disposição para isso. Bom, Pedro Rigoni está aqui ao meu lado também. Pedro, fica à vontade para fazer a primeira pergunta aí ao Mancini. Ô Mancini, agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o convite da 102. É lógico que o Bragantino vem dessa fase de 6 jogos sem vencer, mas nós temos falando muito sobre isso na rádio, que o time cria várias oportunidades, falta a tal da eficiência, da eficácia que você tem falado também nas últimas coletivas. Como que tem sido as conversas com os jogadores, em qual sentido tem sido as conversas para melhorar nesse quesito, na hora da finalização? Cara, é difícil falar sobre finalização, porque você pode fazer diariamente uma série de treinamentos sobre isso e chegar na hora H o cara perdeu o gol. A gente não tem controle sobre isso, né? Eu tenho controle com aquilo que é feito ao longo da semana. E eu posso te afirmar que a gente faz muito específico de finalização, até porque não é quando o atleta está perdendo o gol no jogo que a gente passa a fazer o treinamento. Nós temos um processo de uma sequência de treinamentos que normalmente é dado ao longo do ano, que o atleta tem como conteúdo, como se fosse um aluno que vai para a sala de aula e ele tem que ter tantas horas de matemática, de geografia, de história. Isso acontece da mesma forma aqui com a gente. Nós temos um conteúdo que todos os atletas em determinadas posições têm que fazer os conceitos específicos daquela posição. E os atletas aqui, eles finalizam demais. Agora, isso não quer dizer que no momento exato da finalização no jogo ele vai estar preparado para aquilo. Uma coisa é você ter uma quantidade, um conteúdo ao longo da semana. Outra coisa é o atleta estar preparado para botar a bola para dentro. Nós tivemos jogos aqui este ano muito interessantes, onde a gente teve um volume de jogo muito bom, gols foram feitos diante do Botafogo, do Novo Horizontino, que foram resultados expressivos, porém, em alguns outros jogos a gente perdeu a partida porque nós finalizamos mal. Aí você começa a achar que o emocional do atleta acabou interferindo naquela hora, porque o momento da execução é um momento único do cara, onde ele tem que reproduzir aquilo que ele faz no treinamento, e nem sempre o atleta consegue. Por quê? A gente não sabe. Isso é uma questão muitas vezes cerebral, às vezes emocional, às vezes de movimento, às vezes de ansiedade. Então pode ter certeza, você que está nos assistindo aí, que a gente deixa a perna dos jogadores inchada de tanto finalizar, mas é um processo, até porque nós temos sempre um time muito jovem e às vezes o atleta ele realmente falha, e a gente tem visto isso nesses últimos jogos. A gente tem falhado no jogo especificamente contra o Botafogo, mesmo perdendo por 2-1, com aquele pênalti que é duvidoso até agora, com aquele gol anulado, nós tivemos N oportunidades para empatar e para virar o jogo, mesmo quando o Botafogo fez o segundo gol. Eu acho que isso tem atrapalhado e a gente não pode desanimar, tem que seguir em frente tentando fazer a coisa certa para que dentro de campo, de repente, a gente consiga mudar rapidamente o cenário. Mancini, e você citou o lado emocional, né? Você tem uma experiência gigantesca no futebol como técnico, como jogador, e já passou por grandes times com grandes torcidas, né? Aqui temos um estádio que dificilmente ele está cheio. É uma torcida, por ser um time de interior, um pouco menor. E o clube é muito bem estruturado, né? O Red Bull Bragantino, até diferente de outros times aqui, não tem problemas financeiros, por exemplo, né? O porquê você acha que pega essa questão emocional em um time como o Bragantino? Às vezes você acha que seria melhor para os jogadores se o estádio tivesse sempre lotado, ou o fato de não ter tanta cobrança pode ser um diferencial? De que maneira você avalia essa questão emocional?
é uma questão que tem que ser bem analisada, porque se de um lado a gente quer sempre, como sonho de garoto, ser jogador de futebol, jogar em estádios lotados e tal, ao mesmo tempo, quando você é pressionado por esse estádio, você também sente. Todo ser humano quer ser aplaudido, essa é a verdade. Ninguém gosta de ser vaiado. Agora, você ao longo do tempo no futebol, você vai aprendendo com tudo. E é importante quando você tem uma maturidade emocional já vivida, por exemplo, por ter jogado em grandes clubes, com muita torcida, com o estádio sempre cheio, ser cobrado e responder de forma positiva. Existem outros momentos onde o cara joga em times menores, com um público menor, mas ele também é pressionado por si ou pela estrutura. Nós aqui temos uma estrutura maravilhosa, pessoas maravilhosas também, porque aqui há um estreitamento quando você tem que definir quem é o profissional. O processo aqui é muito rigoroso, então nós temos excelentes profissionais aqui dentro. Então também há cobrança em cima do atleta em função disso. O atleta tem que saber que mesmo ele não tendo, por exemplo, um grande público no estádio, ele é cobrado internamente para isso. Mas há uma diferença de você ser cobrado pelo público no estádio e ser cobrado internamente pelas pessoas que estão no clube, né? E essa associação entre cobrança e ter que ter um bom resultado dentro de campo é que a gente não consegue fazer de ser humano para ser humano. Você precisa entender, e aí você entra na história de cada jogador, de onde ele veio, a família que ele teve, a educação que ele teve, o equilíbrio emocional de sempre jogar na base. Alguns atletas às vezes não jogaram na base, então não tem essa bagagem, já chega um pouco tarde para o clube. Então cada um responde de uma forma diferente. O que a gente tenta fazer aqui, resumindo agora a sua pergunta, é exatamente cobrá-los para que eles tenham um bom desempenho. Mas essa questão do público, a gente nunca vai conseguir, nem se a gente puser, por exemplo, um alto-falante no estádio para que desse a impressão que o estádio está lotado e tudo mais. A torcida do Bragantino, eu tive a oportunidade de jogar no Bragantino, ela lotava o estádio antigamente, e eu espero que com a sequência agora desses anos todos, que ela passe e que ela volte a lotar o estádio quando nós tivermos novamente o estádio já construído ali no mesmo lugar, que seja um ponto atrativo para que o torcedor de Bragança realmente abrace novamente o clube e que possa, de certa forma, repercutir a sua pergunta, a pressão no estádio que leve o jogador a sentir realmente aquilo que muitas vezes a gente não sente neste momento, mas que já sentiu em outros lugares. Ô Mancini, você até citou esse jogo contra o Botafogo, né? E é impressionante, porque o Botafogo veio aqui com o Raul como titular, que até então era a terceira opção no gol do Botafogo, e o Raul fecha o gol e realmente fica cada vez mais difícil controlar essas questões, né? Mas o próximo jogo contra o Flamengo, lógico, depois da parada para a data FIFA, o Flamengo pode ter vários desfalques também dos jogadores que foram convocados para suas seleções. Mas dá para bater de frente com esse Flamengo, tido por muitos como o melhor time do futebol brasileiro? Dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo? Em primeiro lugar, vou só falar da atuação do Raul, que óbvio que foi excelente, mas quando você não tem um nível de finalização boa, você direciona a sua bola para o centro do gol, você tem uma grande oportunidade ou uma grande chance de tornar o goleiro adversário melhor em campo, que na minha opinião foi o que aconteceu. Mas enfim, já passou, eu acho que a gente tem que aprender com tudo, e nós aprendemos nesse jogo do Botafogo que a nossa finalização deveria ser mais lateralizada para que ela fugisse da ação do goleiro, enfim. O jogo especificamente diante do Flamengo é um jogo dificílimo, porque nós estamos falando de uma equipe que no ano passado venceu vários campeonatos, é uma equipe que vem aí nesses últimos anos junto com o Palmeiras liderando o ranking de títulos, né?
mas não é uma equipe imbatível. Não é uma equipe imbatível, a gente tem que acreditar exatamente que um jogo como esse pode mudar toda a nossa história no campeonato, e isso eu vou passar aos atletas, já estou passando, e é necessário que a gente entenda que todas as equipes vão ter fragilidades. Nenhuma equipe é forte em todos os sentidos. O Flamengo tem as suas fragilidades, logicamente, assim como nós também temos, mas é importante você encarar de frente, ainda mais jogando dentro de casa, você tem que se mostrar protagonista da partida desde o início do jogo. E uma coisa que me deixa satisfeito de ver a nossa equipe jogar é que em momento algum a gente se acovarda dentro de campo. O Bragantino é um time que vai para cima, seja onde for. Nós temos aí o jogo do Grêmio recente, o próprio jogo do Bahia, onde a gente foi muito mal no primeiro tempo, mas melhorou na segunda etapa. É um time valente, é um time corajoso, e por isso é que conquista os resultados. Eu acho que isso aí está muito atrelado. Se de um lado a gente tem um time jovem, nós temos um time valente, com muita coragem, que não desiste da partida em tempo nenhum. Acho que o torcedor já notou isso daí, e isso nos enche de esperança, seja no jogo do Flamengo ou do Mirassol na sequência, mas a gente tem que se recuperar no campeonato. E Mancini, o jogo contra o Flamengo é o início de uma sequência absurda, né? A gente vai poder ter aí 9 jogos em um mês, uma parada inacreditável. Como que está o planejamento para essa sequência? Você foi muito criticado por ter colocado o time que não atua com mais frequência contra o Bahia, principalmente pela torcida. Eu particularmente entendo o planejamento, né? Até para não estourar ninguém. Mas nessa sequência agora, como que vai ser para lidar com esse planejamento junto com os jogadores do elenco? Olha, o torcedor eu respeito porque ele não entende aquilo que diariamente a gente passa. A gente tem aqui mecanismos para medir, para fazer a medida do quanto o atleta está desgastado ou não. E aí você fala assim, mas antigamente vocês jogavam de quarta e domingo. A gente jogava, só que o ritmo era outro, o ritmo de treinamento era outro. Hoje a intensidade é muito alta, o atleta corre às vezes 12 quilômetros num jogo, e aí no dia seguinte ou 2 dias depois, quando a gente vai fazer a medida, através de alguns exames que nós temos, ou fura o dedo e tira o sangue, ou através da saliva e tudo mais, você vê que o atleta está muito próximo de uma lesão. E a gente não pode expor o atleta a uma lesão, porque nós temos 25 jogadores no elenco. Se você começar a perder jogador, agora, por exemplo, onde nós vamos entrar no mês de março e abril com 9 jogos em cada período, você acaba ficando sem time. E aí é que a coisa piora. Então nós temos um planejamento que é feito. A partir do momento em que a gente recebe a sequência de jogos, a gente senta para conversar e sabe aonde a gente pode usar os atletas ou não. O Mancini gosta de tirar o time que mais vem jogando? Óbvio que eu não gosto. É óbvio que eu não gosto, porque eu sei que a minha possibilidade de vitória diminui. E eu dependo de vitórias, então eu sou o primeiro prejudicado quando eu tenho que mudar a equipe. Mas em alguns momentos a gente tem que entender, a gente conversa com os atletas também, eles em alguns momentos eles estão fatigados, em outros momentos eles querem jogar, a gente também analisa isso, não é somente o exame, eu também converso muito com o jogador e eu procuro sempre ser o mais coerente possível para que a gente possa ter um time dentro de campo com possibilidade de ser corajoso, de ser agressivo, de manter uma intensidade de jogo durante os 90 minutos. O Mancini, até em cima disso, né? Essa rodagem dos jogadores, o Bragantino também precisa de elenco. Nós estamos às vésperas de um fechamento de janela de transferências. Você acha que o time ainda precisa ou precisava de reforços? O que você tem conversado com o Diego Serri também em relação a isso? Olha, o Diego é um cara muito aberto para isso, é um cara que está muito atento ao mercado. Eu só tenho elogios a fazer a postura do Diego. A gente tem analisado muito o mercado. O mercado não te oferece aquilo que você quer normalmente, então este é um ponto onde a gente tem que tocar.
porque muitas vezes lá atrás a gente tinha a opção de ir em outros clubes e buscar jogadores. Hoje, até os times menores do Brasil conseguem fazer vendas quase que automáticas. Então, o mercado, a hora que você olha na prateleira, você não encontra aquilo que você quer. E quando você encontra, é um preço absurdo, porque o mundo ficou muito menor, as vendas hoje acontecem diretamente. Antigamente era do menor time para o maior e do maior para a Europa. Hoje o menor vende para a Europa, vende para a Ásia, vende para o Oriente Médio, e você, hora que precisa olhar para o mercado, nem sempre você encontra. E como aqui nós temos uma restrição em função da idade, acaba sendo ainda mais difícil. Então, por isso, a gente tem analisado, sim, tentado buscar no mercado aquilo que possa nos deixar mais forte, mas há essa dificuldade e a gente tem que conviver com ela. Você tem que buscar, muitas vezes, atletas na base que possam te dar aquilo que o mercado, muitas vezes, não te oferece. Bom, a gente está na reta final de perguntas pelo tempo, né? Se deixasse, a gente ficaria um tempão conversando, mas como vimos, né, o Bragantino vai enfrentar o River Plate. Para quem é de Bragança, é um cenário assim excepcional, o River Plate jogando no estádio municipal, né? Nunca a gente iria imaginar isso. E você é um cara que já venceu o River Plate, né? Com o Paulista de Jundiaí. Gostaria que você falasse um pouco, lembrasse um pouco daquela época. Tem o Hever no grupo também, que estava naquele time. E também gera uma expectativa de um jogo desse tamanho, com essa importância para a história do clube? Olha, não tenha dúvida, jogar contra o River Plate numa Sul-Americana ou numa Libertadores vai ser sempre um atrativo. E eu estava torcendo para cair na chave do River Plate, né? As pessoas podem imaginar, por quê? Mas assim, porque eu acho que isso é futebol. Eu acho que o futebol de verdade é você, estando numa Sul-Americana com possibilidade de pegar o River Plate ou um Boca Juniors, jogar lá no Monumental, vir jogar aqui na sua cidade, no seu estádio, poder dar para o seu público, para o seu torcedor um jogo dessa grandeza, eu acho que isso faz parte do futebol. E assim como eu tive a oportunidade lá atrás no Paulista de enfrentar o River Plate em Jundiaí pela Libertadores e ter vencido, a gente tem a possibilidade agora de entregar um presente ao povo de Bragança Paulista, ao povo de toda a região de Bragança, de Atibaia, de Itatiba, de Socorro, enfim, de todas as cidades que estão próximas, de poder um dia contar uma história para os amigos, num bar, numa festa e tudo mais. Pô, eu fui assistir um jogo, Red Bull Bragantino e River Plate, lá em 2026, eu acho isso bacana. E eu espero, sinceramente, que eu possa levar vantagem novamente nos dois jogos. Eu sei que serão jogos dificílimos, até porque nós estamos falando de um gigante da América do Sul, mas eu acho que o atrativo é muito bacana. Eu acho que isso daí leva o nome de Bragança Paulista mais uma vez, porque lá atrás já foi assim, e leva mais uma vez o nome para a América do Sul. Aonde o River vai jogar? Vai jogar no estádio do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Eu acho que isso deve motivar as pessoas. Com certeza a gente vai ter lotação máxima no estádio. E se fosse no nosso outro estádio que está em construção, com certeza também lotaria. E são esses jogos que realmente marcam a vida da gente. Ô Mancini, vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, ainda sobre o Bragantino. Na semana passada, até uma página no Instagram publicou que, em caso de uma derrota para o Botafogo, poderia ter uma troca de técnico e a sua demissão. Pelo visto, né, foi uma notícia errada, eu acho que foi, né? Mas como que você enxerga essas questões de redes sociais? Você viu isso? Como que você lida com essas questões? E voltando um pouquinho mais atrás, lá no Campeonato Paulista de 2009, um técnico do Santos promoveu a estreia de Neymar como jogador profissional, no caso você, Wagner Mancini. E tem essa questão, Neymar vai para a Copa ou não, deveria ser convocado ou não pelo técnico Carlo Ancelotti. O Neymar tem que ir para a Copa, você levaria se fosse você? Bom, vamos lá. Primeira pergunta sobre redes sociais. Eu não tenho redes sociais, até quem me segue aí no Instagram saiba que não é tudo fake. Eu não tenho exatamente porque eu quero ter uma saúde mental.
Aquilo que acontece na rede social pode ser escrito por uma pessoa de 60 anos, 70, como pode ser escrito por um garoto de 12 anos, de 13 anos. A gente não tem controle sobre isso, então eu não posso me basear sobre isso. Quando um time perde uma sequência de jogos, todo treinador no Brasil vai ser demitido. Isso acontece não é só aqui, acontece em todos os outros clubes, e a gente tem visto isso acontecer. Por quê? A gente tem visto acontecer porque tem muita diretoria que escuta ou lê a rede social. Isso aqui não acontece, nós estamos em outro patamar. A gente está num clube com uma gestão profissional, não é desmerecendo os outros lugares, mas aqui as coisas acontecem como tem que acontecer. As pessoas sentam, conversam, elas não se baseiam pelo que está sendo escrito lá na rede social para tomarem decisões. Aqui todos são profissionais, né? Agora, sobre o Neymar, eu tenho a felicidade de ter encontrado o Neymar no meu caminho. Às vezes a pessoa fala, o Mancini lançou o Neymar. Eu não lancei ninguém. O Neymar estava lá no Santos, já pronto para jogar, e eu fui só o cara que dei oportunidade a ele, né? Mas é um jogador espetacular, fora de série. Eu acho que ele tem totais condições de jogar a Copa do Mundo. Acredito eu, não tenho essa informação, mas acredito eu que a própria CBF deve ter sentado com o Neymar e feito um planejamento para que ele pudesse participar. E aí, toda vez que vai ter uma convocação, as pessoas ficam, será que ele vai ser convocado ou não? Já está pronto, não está? Eu acho, não conversei com ninguém, volto a dizer isso, porque tem amigos dentro da CBF, que o Neymar, na minha opinião, eu acho que ele vai ser convocado. Eu acho que ele está se preparando de uma forma diferente no Santos para que ele possa ir para a Copa do Mundo. Agora, se o Ancelotti vai levar ou não, aí a gente já não sabe. A gente tem que respeitar a opinião dele também, sabendo que, obviamente, ele quer fazer o melhor pelo Brasil e ele tem nosso apoio. Se eu estivesse lá, com certeza eu levaria. Bom, então é isso, Mancini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de conversar em uma exclusiva com você, e como nós somos uma rádio local, a gente torce muito também pelo Red Bull Bragantino, né? E consequentemente pelo sucesso dos profissionais, então a gente está na torcida aí para vencer, né? Acabar com esse jejum aí, já vencer, quem sabe, contra o Flamengo, e que o Bragantino tenha sucesso nesse Campeonato Brasileiro, Mancini. Obrigado, a gente também quer voltar a vencer. Eu acho que todas as equipes vão passar por este momento no campeonato, e muitas vezes não é só uma vez, às vezes mais de uma vez, porque o campeonato é muito difícil, há um equilíbrio muito grande, mas é óbvio que quando você perde você fica incomodado, né? Até por causa do equilíbrio. Se há um equilíbrio muito grande, qualquer equipe pode ganhar de qualquer equipe. E eu acho que nesse sentido aí, tendo o apoio de todo mundo, a gente vai daqui a pouco ali já buscar uma vitória e mudar essa fase, que começou muito boa no início do ano, foi muito boa, e são as pedras do caminho que nós estamos aqui exatamente para tirá-las e seguir em frente. Então tá aí, gente, ex-atleta e técnico do Red Bull Bragantino, Wagner Mancini, conversando com a gente.